Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais uma manhã aqui da glória do Senhor para glorificarmos o nome desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, desse Deus longânimo, desse Deus misericordioso, desse Deus que nos guarda, nos protege, que nos livra de todo mal, que nos dá saúde, que, aleluia, nos livra de tantos laços do passarinheiro, né, igreja, que nós nem vemos. Deus vai lá e desfaz tudo. É o Deus que cuida da noiva, da igreja dele, que somos todos nós. Então, se nós já estamos aqui hoje com os olhos abertos, já é um motivo de nós agradecermos. Deus cuida da nossa veste, do nosso alimento, de tudo, igreja, tudo. Então, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga aquele que vive para todo sempre, amém? Que é o nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por todos nós. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã. Encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Aleluias. Eu tirei aqui, eu estava meditando, igreja, mas vou colocar aqui rapidinho para nós. Isaías, capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naquele dia, Ezequias adoeceu, uma enfermidade mortal. Ezequias era um rei, que foi levantado ali em Jerusalém. E Ezequias, conforme nós lemos ali em 2 Crônicas, capítulo 29, fala da história de Ezequias. Ele era um rei muito correto, igreja. Um rei que procurava fazer tudo certinho para o Senhor. Um rei que chamava Senhor, o Senhor para o seu reinado. Pensa se todos os países chamassem Deus para ser o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Ezequias, ele teve essa sabedoria. Ele não fazia aliança com o pecado, ele não fazia aliança com as politicagens, ele não fazia aliança com benefícios para ter benefícios. Ele sabia que quem mudava, quem cuidava, quem protegia era Deus. Então Ezequias fazia aliança com Deus, amém? Aleluia. Se todos nós fizéssemos aliança com o Senhor na igreja, aleluia, isso vale para tudo, no trabalho, a aliança nossa tem que ser com o Senhor, aleluia, no ministério, a igreja feita por mãos de homens, os sacerdotes, os pastores, tem que ter aliança com o Senhor. Nós não podemos ter aliança com políticos, fazer politicagem dentro da igreja, não. Nós precisamos de Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós mencionaremos o nome do Senhor. É pecado ter político? Não, não é pecado, mas cada um no seu lugar, Político nos lugares dele, pastores nos lugares dele, cada um com um dom que o Senhor lhe entregou, amém? Cada um usando o seu dom. Pastores sendo pastores, profetas que têm dom da profecia, sendo usados pelo Senhor. Nós não podemos misturar, Deus não é Deus de bagunça, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus limpo, Deus é um Deus soberano, Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Aí muitas das vezes questionam, eu não sei por que tanta enfermidade, eu não sei por que tanta fome, eu não sei por que tanta peste, eu não sei por que eu estou passando tantas coisas, aleluia, mas quando nós vamos ver com quem que a nossa nação, está fazendo aliança, com quem são os deuses que nós estamos adorando, quem é o Deus que nós estamos adorando, que nós estamos servindo, que nós estamos honrando, que nós estamos cultuando, O nosso Deus é o Senhor, Ele tem que ser o Senhor, amém? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Às vezes a nação, o Deus não é o Senhor, O Senhor é os poder da terra, As alianças que nós fazemos, Porém, dentro da nossa casa, aleluia, que também é um pedacinho do céu, é um lugar que o Senhor deu para nós governarmos, para nós cuidarmos, para nós administrarmos, tem que ter, aleluia, o Deus tem que ser o Senhor dentro da nossa casa, E é tão interessante isso, igreja, porque Deus, ele derrama a autoridade espiritual na vida do homem, dos esposos, dos pais, mas a autoridade que o Senhor derrama não é para a gente brigar, para xingar, para impor, não, é a autoridade espiritual, a autoridade da oração, a autoridade de conversar com o Pai, saber que Deus vai responder, amém? Saber que o inimigo tem medo dessa autoridade que foi derramada. Deus derramou uma autoridade na vida de Esaú, lembra? Mas Esaú não quis saber da autoridade dele, não. Ele trocou a autoridade, a primogenitude, por um prato de lentilha. Quantos sacerdotes que o Senhor levantou dentro da casa, aleluias!
louvado seja o nome do Senhor, para orar, para interceder, para proteger a família, estão trocando a autoridade do Senhor por pratos de lentilha. Os homens, os varões do Senhor, né? Estão trocando a autoridade, talvez por 5 minutos de prazeres, talvez estão trocando a autoridade por vícios, talvez estão trocando autoridades por alguns benefícios, né? Fazendo alianças com quem o Senhor não está fazendo, ordenou para fazer aliança, e o inimigo vê a brecha, né, aberta, aí o inimigo entra, né? Ei, não troca a autoridade que o Senhor deu para vocês, varões, não troque por nada, nem ninguém, não vale a pena. Muitas mulheres estão ali orando, chorando, clamando ao Senhor, né? Mas a autoridade espiritual, no mundo espiritual, é uma hierarquia, igreja. Mas eu falo para as esposas, não desista de orar, não desista de interceder, porque a mulher santa santifica o seu esposo, amém? E muitos não querem saber, né, igreja? Muitos estão brincando, né? Brincando com aquilo que o Senhor entregou. Mas vai chegar o dia que todos nós vamos ter que comparecer no tribunal, e o Senhor vai falar: o que você fez com a autoridade que eu te entreguei? Por causa da hierarquia, né? Deus, Jesus, o varão, a esposa. O que vocês estão fazendo com a autoridade, né? Que eu vos entreguei? O que nós estamos fazendo? Todos nós, as esposas, Deus também vai cobrar de nós. O que vocês estão fazendo? O que vocês fizeram? Os filhos, cada um no seu lugar. Deus é um Deus muito organizado, igreja. Deus é um Deus muito organizado. Então aqui Ezequias, ele resolveu colocar ordem na cidade. Ele falou: não, vão acabar com a bagunça. E começou a levantar tudo. O rei, igreja, o rei falou: não, vamos erguer os templos, vamos cultuar o Senhor, vai ter o culto do Senhor. E o povo começou a se alegrar, porque o povo, ele precisa ver isso nos líderes, né? A família precisa ver isso nos líderes. Aleluia, os filhos precisam ver isso nos pais. Aleluia, nos pais, nas mães. Precisam ver, a igreja precisa ver isso nos pastores, né? Aquele respeito ao Senhor, aquela reverência ao Senhor, não vendo, fazendo aliança com que, porque o povo tem a mente de Cristo. Nós não podemos fazer aliança com coisa errada e achar que estão fazendo coisa errada, e o povo, porque eu sou autoridade, todo mundo vai obedecer. Não vai. A igreja tem a mente de Cristo, igreja. Então ele vê coisa errada, ele fala: aí como que nós vamos querer cobrar, né? Se nós estamos fazendo as coisas erradas, né? Não pode. Então o povo via o rei honrando a Deus. Então o povo começou a se organizar, a voltar. Começou a levantar os levitas, os sacerdotes, começou a ter sacrifício na madrugada, o rei ia no sacrifício. Oh, que coisa linda! Como que Deus não vai honrar um povo desse? Como que Deus vai mandar doenças, enfermidades, praga, fome, miséria? Não, Deus começou muito a prosperar aquela nação, aquele povo cujo Deus era Ele, que honrava Ele, que buscava Ele, que colocava Ele em primeiro lugar. Deus começou a prosperar, Deus começou a mandar, aleluias, chuva de bênçãos naquele lugar, chuva de bênçãos. E isso causou muita inveja, né, para os outros inimigos, né? Mas sabe o que aconteceu? Sabe por que Ezequias, o rei, começou a ter essa doença? Nós vamos chegar aqui, porque ele deixou o orgulho entrar no coração, ele se exaltou. Ele parou de dar glória ao Senhor, começou a se achar, né? Não, se Deus está abençoando, a glória não é nossa, é de Deus. Se Deus prospera, a glória não é minha, a glória é de Deus. Se Deus abriu a porta, a glória não é minha, é de Deus. Se eu consigo estudar, a glória não é minha, a glória é de Deus. Se eu estou com saúde, se Deus curou, a glória não é minha, a glória é de Deus. Aleluia. Se eu levantei hoje, a glória é de Deus. Se Deus deu uma palavra, a glória não é minha, a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória tem que ser sempre do Senhor. Mas quando nós deixamos a glória entrar no nosso coração, eu sou, aleluia. E o eu sou se afasta de nós. Ah, você é, então fica aí. Você é, e foi isso que Deus falou para Ezequias. Então fica aí, Ezequias. Você é, né, Ezequias? Então fica aí. Mandou o profeta Isaías avisar: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Só que Ezequias, né? Porque a palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos. Qual que é o mau caminho que às vezes a gente está rindo? Então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra. Aleluias. Então Ezequias chorou, virou o rosto na parede e chorou. Aleluias. E Deus ordenou o profeta voltar lá na lei, né, igreja? Não tinha graça ainda através de Jesus Cristo, na lei. Deus falou: volta lá que eu vim do servo meu quebrantado e arrependido. Aleluia. E Deus, ali fala que Deus deu mais 15 anos de vida para ele, que prosperou ele, que abençoou ele, que deu livramento contra os inimigos. Então o segredo é que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem, né? Essa casa aqui, ó. Essa casa tem que ser colocada em ordem.
Muitas das vezes o homem, a esposa, os filhos não querem, mas você faça o altar do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se naquela época, aleluias, Deus abençoou Ezequias, aleluias, porque hoje na graça, depois de tudo que Jesus já veio nessa terra, passou por todos nós, aleluia, Isaías 53:4 fala que ele morreu pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, pelos castigos que nos traz a paz, tudo já estava sobre Jesus, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos libertos. Por que Jesus não vai fazer isso conosco? A palavra do Senhor fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, para Deus não existe nada impossível. Se às vezes você fala, isso aqui é impossível, meu marido se converter, existe um decreto para Ezequias, ele ia morrer. O que tem depois da morte, igreja? Mais nada. Quem que decretou? Foi Deus. Quem está acima de Deus? Ninguém. Foi Deus que decretou e Deus mudou. Por que Deus não vai mudar o filho que está nos vícios? Por que Deus não vai tirar, aleluia, a esposa, o esposo que não quer se converter ao Senhor, não vai salvar, não vai libertar? Por que Deus não vai tirar da miséria aquele que está padecendo, passando fome, dificuldade, escassez? Por que Deus não tem poder de abrir uma porta para aquele que está batendo? Para Deus não existe nada impossível, igreja, nada. Mas nós temos que colocar Deus, ser Senhor na nossa vida. Ainda que os que estão em nossa volta não queiram, mas eu vou colocar Deus, eu faço aliança com o Senhor. A minha aliança é com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a passagem de Jonas, né? Quando Deus fala para Jonas ir lá, pois existia um decreto contra a cidade de Nínive, né? Ela ia se submergir, né, nas águas. Porém o Senhor falou para Jonas ir lá profetizar. Eu vejo a misericórdia do Senhor, porque quando Deus quer matar, ele não precisa avisar, né? Ele vai lá e mata, o poder é dele, mas ele mandava avisar. Por quê? Porque ele queria o arrependimento. Ele queria que o povo de Nínive se arrependesse. E foi tão lindo, igreja, que o rei se arrependeu, o rei chorou, o rei fez jejum e decretou jejum para toda a terra ali de Nínive. E todos tiveram que jejuar e se arrepender, e foi choro, quebrantamento. E Deus, aleluia, mudou o decreto o povo de Nínive. E por que Deus não vai mudar o decreto? Que muitas das vezes o inimigo fala, não, que o inimigo ele é assim, né? Não, vocês todos são divorciados, você também vai divorciar. Sua família divorciou, você também tem que padecer isso. Não, lá todo mundo é briguento, todo mundo gosta da confusão, seus filhos vão ser briguentos, você vai ser sua casa vai ser da briga, da contenda, da confusão. Não, todo mundo está no vício, no tráfico, você também tem que ser, é uma maldição, não vai ter jeito para você, para sua história. Não, todo mundo passou miséria, todo mundo passou escassez, todo mundo passou fome, você vai ter que passar também. Você tem que passar fome e necessidade também. Não tem jeito para você não, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, na sua família todos foram abusados, você vai ser abusado também. Não, na sua família ninguém consegue casar, você não vai casar também. Não, ó, na sua família, aleluia, as mulheres são traídas, você vai ser traída também. O inimigo ele fica falando isso, mas quem falou isso para nós? Foi Deus? Foi o inimigo, igreja. E como que nós quebramos essas maldições? Ó, todo mundo morre com essa doença, hein? Na sua família, você vai ter que morrer também. Não, vai ter que morrer também. Essa vai ser a doença que vai me matar. Todo mundo tem esse espírito ruim dentro da casa. Você vai ter que ter também. Seu filho vai ter que ter também. Mas sabe quando nós quebramos essa aliança, esse decreto do inimigo, porque não foi de Deus, foi do inimigo? Quando nós abrimos a porta do nosso coração. Todo mundo bebe. Os vícios, morrem de bebida. Seus filhos vão morrer também. Você vai morrer também. Sabe quando nós quebramos essa maldição, igreja? Sabe quando nós quebramos o decreto do inimigo? Quando nós citamos Jesus, quando nós fazemos aliança com Deus, porque Jesus levou as nossas enfermidades, Jesus levou as maldições que estavam sobre nós, Jesus já levou. Amém? E tomar posse daquilo que o Senhor falou que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos escolhidos, nós somos vasos, nós somos as meninas dos olhos do Senhor, nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Senhor que vai morar no céu. Então todo decreto maligno contra a nossa vida, foi amaldiçoado na cruz do Calvário. Nós precisamos apenas aceitar Jesus, aleluia, e tomar posse. Se Deus mudou a história de Ezequias na lei, por que Deus não vai mudar a nossa história na graça? Mas nós precisamos, aleluia, deixar Deus reinar na nossa casa. Deixar Deus reinar na nossa vida, deixar Deus reinar, nossa aliança tem que ser com o Senhor. Ah, mas olha, no meu trabalho, todo mundo tem que fazer um negocinho, porque senão eu vou acabando sem mandar embora. Se Deus fechar essa porta, Ele abre outra melhor. Aleluia. Ah, não, mas ali, olha, se eu não fizer isso, vão rir de mim.
olha, Deus tira, então não é para andar conosco. Aleluia. Se está querendo que nós vamos para o caminho errado, aleluia, não é para andar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas que o Senhor quer que ande conosco, igreja, sempre nos vai levar para Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as maldições que o inimigo decreta, não foi Deus. Não foi Deus, foi o inimigo. Se o inimigo decretou alguma maldição, muitas das vezes dentro da nossa casa, ele tem que sair, bater em retirada, porque Jesus Cristo já morreu por todos nós, amém? Então em Lucas 1,37 fala, para Deus nada é impossível. Não aceita decretos do inimigo, não aceita maldições hereditárias, não aceita nada que o inimigo quer colocar na nossa vida, porque nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que morreu por você e por mim, que nos chama de filhos, filhinhos, filhinhos. O nosso Pai nos chama de filhinhos, amém? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, então não pode existir mais decretos sobre nós. Faça aliança com o Senhor, quebrante na presença do Senhor, dê valor nas autoridades, dê valor naquilo que o Senhor passou para todos nós, amém? Às vezes nós não valorizamos as autoridades espirituais na igreja, aquilo que o Senhor derramou, aleluia, sobre todos nós. Os homens, eles têm autoridade no reino espiritual. Outro dia eu tive um sonho lindo, o inimigo só de ver a autoridade espiritual, né, que é o pai, aleluia, que é o pai, que é o esposo, ele bate em retirada, igreja. Não é autoridade para brigar, para impor, para xingar, para querer bater. Não, isso aí não é autoridade de Deus, não. A autoridade é a oração, a autoridade é a proteção da família. É essa a autoridade que o Senhor derramou para os varões. As esposas é a autoridade, a mulher sábia que edifica a casa, a mulher virtuosa que o Senhor levantou, que escolheu para cuidar daquilo que o Senhor colocou na mão, para governar, para ser ajudador, auxiliador. Os filhos são as heranças do Senhor. Se nós começarmos, cada um de nós, colocarmos ordem na nossa família, ainda que a nação, Deus não é o Senhor, ainda que na igreja estão fazendo aliança, tá todo mundo fazendo aliança com o pecado, com a coisa errada, né? Ah, não, eu faço aliança para ter uma vantagemzinha aqui. Ah, eu faço aliança com a politicagem. Eu faço... Não, porque tem que ter os pulos. Tem que ter, mas cada coisa no seu lugar, né? Pastor, pastor. Profeta, profeta, né? Coisa mais linda. Levita, levita. Eu acho lindo quando tá tudo bonitinho, né? Aleluia. Por causa dos escândalos, o amor de muitos está se esfriando. Aí fala, ah, fulano não vai na igreja. Então, mas os escândalos? Aleluia, o povo vê, igreja, o povo não é bobo não, amém? Então, se nós queremos que as pessoas respeitem o ministério, né, respeite, nós temos que fazer igual Ezequias, ele deu o exemplo, igual o rei de Nínive deu o exemplo, igual Jesus Cristo, ele era o exemplo, né? Então nós temos que ser o exemplo. Quando nós começamos a ser o exemplo, não tem como os que estão na nossa volta, igreja, não querer servir Deus, não querer servir Jesus, porque vê Jesus verdadeiramente em nós, amém? Então, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz a casa, cujo Deus é o Senhor. Feliz a família, cujo Deus é o Senhor, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que o nosso Deus não existe nada impossível. Não aceite decreto de homem, decretos de pessoas que não estão alicerçados com a palavra do Senhor. Não aceite decreto do inimigo na nossa vida. O decreto, quem dá na nossa vida é Deus. É Ele que determina. Ele falou para Ezequias ia morrer. Ele, quem está acima dele, ninguém mais. Mas ele mudou. Por que na nossa vida o inimigo está falando uma coisa e nós vamos aceitar? Não, quem vai mudar isso aqui vai ser meu Deus. Se meu Deus falar que eu não sou isso, eu não sou. Eu não vou passar por isso, não. Na minha casa eu não aceito isso aqui, não. De jeito nenhum. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou mudar, eu quero aprender, eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu vou obedecer, eu vou fechar as brechas. Eu vou falar, Senhor, me ajuda. Onde eu não estou conseguindo, Espírito Santo de Deus, abra meu entendimento, me faz pessoa melhor. Se eu tenho que liberar perdão, eu vou liberar. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir. Eu vou fazer diferente. Eu quero uma família abençoada. Eu não é porque fulano, Bertano passou que a minha família vai passar também. Não, na minha casa eu não aceito isso, Senhor. Eu não quero isso com meus filhos, eu não quero isso com a minha família, eu não quero essa maldição vindo de geração, não. Está quebrada toda a maldição pelo sacrifício de Jesus. E começa a falar com o Senhor. Começa a orar assim para o Senhor, para você ver Deus mudando, transformando, colocando cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Não aceite nenhuma maldição na sua vida, porque todas as maldições Jesus já levou na cruz do Calvário. Nós estamos na graça,
Amém? Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, um ótimo final de semana para todos, tá bom? Se o Senhor permitir, colocar uma palavra no meu coração, eu volto para entrar para a igreja, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz, igreja.